Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco da minha experiência no primeiro trimestre da minha gestação. Então vamos lá. Bom, eu engravidei em janeiro de 2013, vai fazer 5 anos. Aliás, já tem 5 anos que eu descobri que estava grávida e eu engravidei entre um ciclo e outro. Então, assim, eu tive 2 menstruações em janeiro de 2013 e eu engravidei entre essas menstruações. A primeira menstruação foi uma menstruação normal, né? E a segunda já foi só uma borrinha de café que durou 2 dias e depois passou. Daí por diante eu não tive mais ciclo menstrual. Bom, eu só fui descobrir que eu estava grávida em março, porém eu tive alguns sintomas que levaram eu a desconfiar da gestação. Um dos sintomas que eu tive foi muita tontura e muita dor de cabeça. Enjoo eu tive muito pouco antes de descobrir a gestação, né, a minha gravidez. Eu tive poucos enjoos, né, eu não era de vomitar nem nada. Porém, eu vomitei uma única vez antes de descobrir, né, a gestação, que foi porque eu tava com muita vontade de comer uma marmitex que tinha lá perto do meu serviço e era de frango à parmegiana. Então eu comprei e comi metade da marmitex, né? Comi principalmente o frango e assim que eu terminei de comer, eu coloquei tudo pra fora. Dizem que quando a gente tá com muita vontade, a gente tá grávida, acontece isso, né? Então foi aí que eu fiquei meio assim. Eu sentia muita tontura, gente. Eu nunca fiquei bêbada, mas eu tinha tontura que parecia que o chão era redondo. E isso me prejudicava muito em trabalhar por conta das conduções e tal. Outra coisa. E também vomitei, mas aí eu já sabia que eu tava grávida, né? Eu já tava com uns 3 meses. Eu queria muito pudim e aí eu comi e também coloquei pra fora. O primeiro trimestre, ele é muito importante. Ele é um dos mais importantes numa gestação e é um dos mais cuidadosos. Para quem não sabe, a gestação ela é dividida em 3 trimestres, que são 3 meses cada trimestre, né? O primeiro trimestre ele é crucial em dizer se você vai permanecer grávida ou não. Algumas pessoas perdem bebês, o feto no caso, depois dos 3 meses. Porém, é menos provável de se perder um bebê do que no primeiro trimestre. Por isso é muito importante ter o cuidado em não beber, não fumar, não pegar peso, não praticar muito exercício pesado, evitar nervoso, evitar estresse. Nesse período, algumas pessoas, assim como eu, sentem muita cólica e isso é muito preocupante. Eu tinha cólicas, assim, mais do que eu tinha quando eu estava menstruada. E olha que eu tinha muita cólica. E eu tinha muita tontura. Então, o que me ajudou muito foi os médicos que me deram atestados para eu ficar mais de repouso, para eu ficar mais em casa. Tem remédios que não se pode tomar quando você está grávida, então é muito importante você consultar um médico antes de tomar aquele remédio, por exemplo, dipirona.
gestante não se toma dipirona, se toma paracetamol. Pra mim não faz sabe, muito efeito, que nem a dipirona, mas é o que tem que tomar. E Buscopan, né? O importante, antes de tomar o remédio, como eu disse, é você consultar um médico. Porque lá ele vai saber qual o melhor remédio para o seu caso, quais os sintomas e assim procede, né? No meu primeiro trimestre, já fui encaminhada, né, pro Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. Lá, quem mora aqui em São Paulo sabe, né, que lá tem de gestantes de alto risco. Então eu tinha 3 ginecologistas. Eu tinha a do posto, eu tinha uma ginecologista obstetra no Hospital Leonor, e eu tinha outro ginecologista que era em Guaianazes, no Hospital Geral. Era muita consulta e eu tive que, infelizmente, dispensar e só ficar com 2, que foi o da Leonor, onde eu ganhei o Nicolas, e o do posto. Eu engravidei em janeiro, porém eu descobri a minha gestação só em março, né? Eu fiz um exame de urina, o teste ficou mais clarinho. Acho que eu tenho ainda o teste, se eu tiver eu vou deixar aqui, né, ou aqui a foto do meu teste. E o William falou pra fazer o de sangue, eu fiz o de sangue positivo. Eu estranhei porque eu já tinha menstruação desregulada, então pra mim era só um mal-estar, uma crise de enxaqueca, porque eu tinha muita dor de cabeça e muita tontura, mas era uma gestação. Então esses foram os principais sintomas que eu tive. Depois que eu descobri que eu tava grávida, aí sim veio o enjoo, eu ficava muito tempo enjoada, eu não era de vomitar, mas a todo momento eu ficava muito enjoada. E depois do terceiro trimestre, do terceiro mês, no caso, passou. Então eu tive esses cuidados. No Hospital Leonor, quem mora aqui em São Paulo sabe que lá só trata alto risco, ou quem vai fazer uma operação, quem vai fazer uma cirurgia do útero, ou vai fazer uma laqueadura, né? Porém, a minha gestação não foi considerada de alto risco. O problema é que eu tive, graças a Deus, né? Eu tive toxoplasmose, que é a doença do gato. Eu tive antes de ficar grávida. Isso foi muito bom, porque quando a toxoplasmose é desenvolvida na gestação, isso pode trazer má formação de feto. E todos esses exames a gente faz assim que a gente começa a primeira consulta do pré-natal. Ela passa todos os exames e é possível saber. Então eu já tinha, né? Eu já tinha tido essa toxoplasmose. Tem duas... Ele fica entubado em 2 partes do corpo, esse vírus, né, da toxoplasmose. Eu não posso dizer que é um vírus, mas ele tem 2 lugares. Ou ele fica no olho ou ele fica no cérebro. O melhor nesse caso é que fique no olho, foi o que aconteceu comigo. Eu tenho uma cicatriz próximo, bem rente à retina do olho, aonde forma a visão, ao qual eu tenho que fazer exames ocular periodicamente por conta disso, porque principalmente na gestação, se você tiver, pode acontecer de ativar essa toxoplasmose, né? E abrir a cicatriz. E aí eu corri um risco de danificar minha visão na gestação. Então eu fiz os exames, eu fui no oftalmo, fiz o exame de fundo de olho, olhei, tava tudo legal. E aí tem algumas coisas que a gente, algumas comidas que a gente não pode comer, que é carne crua, peixe cru, carne de porco, evitar, porque a toxoplasmose ela dá em carnes mal passadas, né?
e coisas cruas, né, comidas cruas, então na minha gestação toda eu evitei ao máximo tudo isso. Carne crua, peixe cru, carne mal passada, carne de porco principalmente, e contato com gato, principalmente gato que ele vai na rua e volta, né? Se ele é só de dentro de casa e ele não sai, ok. Mas se ele dá essas voltinhas na rua e volta, aí mora o perigo. Então eu não tive contato nenhum com gato. Esses cuidados eu tive que ter, e aí eu passei na Leonor por conta do hipotireoidismo. Eu tenho o hipotireoidismo, que é uma deficiência na tireoide, onde não produz hormônio. Então falta e eu preciso repor com o remédio. E por conta da gestação eu precisava de um endocrinologista, que só tem lá na Leonor. Posto de saúde não tem. Então eu tive que fazer o pré-natal todo lá. Por conta da toxoplasmose, isso eu vou contar mais pra frente, né? Eu tive que fazer vários ultrassons aí. Mas o primeiro trimestre foi isso. Foi mais encaminhamento, mais ficar de repouso e tal. Então, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência, se você teve os mesmos sintomas que eu, se não teve, como que você descobriu a sua gestação. A minha eu fiz porque eu já tava muito tempo com essa dor de cabeça, eu achei estranho, minha mãe pediu pra eu procurar um médico, e aí foi que eu lembrei que em fevereiro eu não tinha menstruado, só em janeiro, eu já estava em março, e por desencargo de consciência, eu fiz o exame, era 5h30 da manhã, e eu falei pro William, só que ele tava tão sonolento que ele, eu falei, tô grávida. Ele falou, tá. Aí eu falei, nossa, você ouviu o que eu falei? Ele, sim. Aí falei, eu tô grávida, eu fiz o teste. Aí ele falou, tá, é só você fazer o de sangue pra ter certeza. E voltou a dormir, ele tava tão sonolento que ele nem prestou atenção. Mas eu fiz o exame de sangue, 2 horas depois saiu o resultado e realmente foi um positivo. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo meio assim, porque o William não queria. Então, passou e no final de tudo deu tudo certo, graças a Deus. Essa foi a minha história, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E não esquece de contar a sua experiência e deixar a sua experiência aqui nos comentários se você for mãe, tá bom? Como que foi a sua experiência, como que você descobriu, se deu certo ou não. Então foi isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn this ship another way.